Olá pessoal, tudo bem? Bom, gente, atualizando aqui este vlog de leitura, que a principal leitura do vlog vai ser esse daqui, do Caravaggio. Tem um título oficial aqui, deixa eu até mostrar. Tem um título aqui oficial, Caravaggio, A Genius Beyond His Time. Que é a leitura que eu estou fazendo agora nesse carnaval. Eu não vou terminar nesse carnaval, com certeza não. Vou levar aí mais uns dias, mas enquanto eu estiver lendo, eu vou atualizando vocês como é que tá a leitura. Eu não li muito, eu só li o primeiro capítulo aqui dessa obra. E, gente, muito interessante, porque o Caravaggio, ele, por muito tempo, foi um pintor que não foi, assim, prestigiado. E acho que a mesma coisa aconteceu com Van Gogh aí, durante muitas décadas, né? Tanto que, em vida, o Caravaggio foi meio que rejeitado, né, pelos seus pares. Décadas depois, ali, século XVIII, século XIX, ele continuou sendo rejeitado, né, pelos pintores, crítica, né, de arte da época. E só depois, assim, eu acho que no começo do século XX, se eu não estou enganada, final do século XIX, começo do século XX, é que o Caravaggio começou a ser redescoberto aí pela crítica e por fãs, enfim, estudiosos de arte. E aí ele ganhou esse status, né, de grande pintor que a gente tem hoje. Essa daqui, a imagem que tá aqui na capa é Santa Catarina de Alexandria, acho que é o nome dela. Espera aí que eu vou confirmar aqui, só um minutinho. Ui, quase caiu o livro. É isso mesmo, essa é Santa Catarina de Alexandria. E aqui já no primeiro capítulo o autor vai dizer que o Caravaggio, ele foi, assim, essencial, né? Ele foi uma grande influência para artistas depois dele, séculos depois, como o Rembrandt, o Manet. O Manet, inclusive, aparece no livro que eu li sobre o Degas, né? Se não fosse o Caravaggio, os artistas não teriam existido, né? Então, assim, a importância que ele teve, e por muito tempo ele foi rejeitado porque as pessoas da época, né, e ali, como eu falei, até o começo do século XIX, achavam suas obras ridículas, achavam feias, sabe? Então, pra você ver como as coisas, né, como a questão da beleza, né, o que é bonito e o que não é bonito, isso às vezes vai mudando ao longo do tempo, né? Então, a gente olha para as pinturas do Caravaggio, né, tipo essa daqui, e fala como que alguém achou isso feio, né? Pra gente hoje, século XXI, a gente vai achar bonito, vai achar, assim, um trabalho maravilhoso, né, o que ele faz. Mas pra época, mas até uns 300 anos atrás, ele era considerado um artista de segunda categoria, entendeu? E ele também teve uma vida extremamente errante, ele foi um fora da lei, foi preso várias vezes, assim, uma loucura. Ele teve, assim, diria que duas vidas, a sua vida de pintor e a sua vida de um fora da lei, entendeu? Então, e é um artista fascinante, eu sempre fui muito fascinada pelas obras do Caravaggio. Nas poucas vezes que eu li um pouquinho a respeito aí da sua vida, que eu vi seus quadros, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a obra dele foi quando eu tava, isso faz tempo, hein, gente? Foi quando eu tava pesquisando imagens sobre a Paixão de Cristo, né? Na época eu era catequista e eu queria levar algumas imagens, algumas pinturas. E aí eu encontrei as obras do Caravaggio religiosas, né? Então, a Conversão de São Mateus também, que é dele. Eu vou tentar achar aqui e mostrar pra vocês o que eu tô falando. E entre outras obras famosas que eu fui conhecendo através dessa pesquisa que eu fiz pra catequese. Então, é isso, gente. Só tô atualizando vocês aqui dessa leitura. Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais do livro, né, enquanto eu estiver lendo, e é isso. Achei aqui, gente, ó, essa obra aqui que eu estava falando, ó, que eu achei nas minhas pesquisas aí pra catequese, né, e eu encontrei essa obra. Essa daqui chama-se A Conversão de São Mateus, ou Chamado São Mateus, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. The Vocation of St. Matthew, A Vocação de São Mateus. Então eu usei essa obra do Caravaggio em um encontro de catequese muito tempo atrás, quando eu ainda era catequista. Então me marcou muito, porque tem todo um simbolismo aqui por trás, ó, a luz aqui refletindo, né, a imagem principal, o dedo de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, ó, chamando ele. Então é realmente uma pintura que tem um significado muito bonito, e eu não posso esperar para chegar nesse capítulo que o autor provavelmente vai comentar alguma coisa sobre essa obra. E é isso.
Olá pessoal, voltei aqui para atualizar esse vlog. Mostrei um pouquinho para vocês do trabalho, já quarta-feira, né? Quarta-feira de cinzas. E hoje eu já voltei ao trabalho, já dei uma aula agora de manhã para minha aluninha de 11 anos. Muito legal, uma aula muito focada em speaking, né? Ela já faz inglês comigo já faz quase 2 anos já. Vai fazer 2 anos semana que vem, inclusive. E aí a gente já consegue fazer um pouquinho de speaking ali sobre hobbies. Então, muito legal a aula. Passou rápido, inclusive. Mas vou atualizar vocês como tá aqui a leitura do livro do Caravaggio. Ontem, gente, foi o caos. Eu consegui ler um pouco à tarde, né? Ontem foi terça-feira de carnaval, né? Consegui ler à tarde, mas aí, gente, depois caiu uma chuva muito forte aqui. Mas até aí, beleza. Só que essa chuva ocasionou que a gente ficasse sem energia das 6 da tarde até as 9 da noite. Ou seja, bagunçou tudo o que eu pretendia fazer, porque eu queria ler mais um pouquinho, não desse livro, mas eu queria ler um pouquinho da Luneta Ambar, né? Eu falei, eu acho que eu vou ler à noite, né? Mas, enfim, causa. Sempre que cair uma chuva forte assim, você pode ter certeza que a energia vai piscar. Se não pisca, às vezes pisca, cai, enfim. Anyway, problemas de cidade grande, né? Mas voltando aqui ao livro, eu li bem pouquinho, eu li só até a página 40, eu li umas 2 páginas só. Deixa eu cobrir aqui, porque eu não tenho certeza se ele tá nu ou não, né? Mas eu vou cobrir. Aqui é uma pintura, aqui temos uma pintura de São João Batista, se não me engano. São João Batista mesmo. Às vezes entendem por que talvez o Caravaggio causava tanto escândalo, gente, porque ele pintava muitas pessoas nuas, né? Então, isso era, assim, não era comum ainda na época, né? Por mais que, eu não lembro agora se ele é antes ou depois do Renascimento. Deixa eu só dar uma pesquisada aqui. Sim, Caravaggio foi depois do movimento renascentista, né? Porque no movimento renascentista já tinha figuras nuas, né? Inclusive causou polêmica também na época, porque não era comum, né? Até então a gente tem que lembrar que por muito tempo, a Idade Média, as pinturas todas do mundo era coberto e tal. E com a chegada do Renascimento, a gente começou a ter, por exemplo, a Vênus, que ela tá nua, né? E Caravaggio, ele pintou também muitas pessoas nuas, mas ele é mais do período barroco, né? E a gente tem aqui essa questão do que é escuro, né? Que ele que criou. Então, só pra tirar a dúvida aqui, que eu fiquei na dúvida de se ele era ou não. A Vênus que eu tô falando, essa pintura aqui, né? Que foi que causou polêmica, né? Causou um pouco de polêmica. Todo o movimento renascentista foi muito polêmico, assim. Eu gosto das pinturas, mas eu não gosto muito da filosofia que tá por trás do Renascimento, assim, gente. Tem umas coisas ali que eu acho meio duvidosa, né? Mas enfim, voltando aqui ao nosso Caravaggio, eu tô ainda na parte em que o autor ainda não tá analisando as principais obras dele. Eu tô sentindo, nesse livro aqui, diferente do livro do Degas, que o autor tá mais focado na vida do Caravaggio, no pouco que se sabe da vida dele, do que necessariamente das pinturas. Pelo menos até agora ele não falou muito. Eu acho que já nessa página aqui que eu tô lendo, ele já vai começar a olhar algumas obras, porque o Caravaggio demorou um pouco para pintar suas obras mais famosas, mais importantes, né? Ele fez muito trabalho que até pouco tempo ninguém sabia de quem era, né? Trabalhos esquecíveis, né? Vamos dizer assim. Porque ele assim como vários pintores, né? Ele sempre começa imitando um outro master, né? Um outro mestre da pintura. E com Caravaggio não foi diferente. Ele foi ele teve não é patrão, gente, qual que é a palavra? Ele teve um patrocinador, né, que foi o Cardeal Pezzi, que foi, assim, o seu patrocinador. E aí mas aí depois ele foi embora da casa do Cardeal Pezzi, voltou aí, acho que teve um master que meio que o aceitou de volta, né, e ele continuou com seus trabalhos e ele sempre foi pobre, né, pelo jeito ele nunca teve muito patrocínio, não, muito dinheiro também, né? Ele tá em Roma, né? Então ele saltou de... Inclusive, acho que eu não comentei. Caravaggio não é o nome dele. O nome dele é Michelangelo. É Michelangelo, porque Caravaggio é a cidade onde ele nasceu, né? Então eu vou mostrar aqui, gente, uma outra pintura que apareceu. Essa daqui é o Sacrifício de Isaac, também uma pintura bíblica. Inclusive, essas pinturas bíblicas foram encomendadas aí, foram pedidas pelo Cardeal Pezzi ao Caravaggio. Aqui tem um estudo dele de caricatura, né?
Aqui a gente tem, eu não sei se eu consigo mostrar essa daqui, gente, porque, peraí, ela é um pouco forte, porque é a pintura de Judith e Holofernes. Vou tampar aqui, pra não mostrar o cara sendo degolado, porque vocês sabem que o YouTube censura, né, essas coisas, então vai achar que eu tô, né, mostrando nudez, violência, né, mas é isso aqui, ó, tá? Mas é só vocês, quem quiser ver a pintura inteira, só joga no Google, Judith, Caravaggio Judith, vocês vão achar rapidinho essa pintura. Aqui tem, que eu achei muito legal, que eu nunca tinha visto, a Viagem do Egito, de Maria e José, com o menino Jesus aqui, ó. Vou mostrar aqui, é bem bonito. Eu nunca tinha visto essa pintura do Caravaggio. Ó. Tem um anjo aqui, ó. Ele retratava muitos anjos nas suas pinturas. São Francisco de Assis, ó. O êxtase de São Francisco de Assis, bonito isso daqui. E tem umas pinturas, gente, que eu também não comentei com vocês, ó. Narciso, tá famosíssima essa. Tem umas pinturas, essa aqui é a conversão de Santa Madalena. Ó, eles sempre retratam com roupas romanas da época, né? Tá, então não estranho. Isso é comum. Ui, quase coisa aqui, não é comum. Eu ia falar um negócio sobre essas pinturas aqui, ó. Essa daqui, The Card Sheets or The Card Players. Acho que eu pulei essa. De Fortuna Teller. Lá no começo. Aqui, os tocadores de flauta, ou os músicos. Aqui, ó. Essa pintura aqui é um pouco polêmica também, né, gente? Pra época é um pouquinho, porque dá a entender, de acordo com os estudos aqui, que é o retrato de alguns artistas homossexuais, né? Você sabe que havia todo tabu, né, em volta deles aqui, se não me engano. E o próprio Caravaggio aparece aqui, ó. É ele mesmo aqui nessa pintura. Bom, é isso, gente. Vou continuar lendo aí. E em breve eu volto a atualizar vocês. Ai. Gente, a gambiarra que eu fiz aqui pra apoiar o celular, porque eu tô com preguiça de pegar o tripé. Ai.
Aí, bom, não tá no meu melhor ângulo, mas é o que temos pra hoje. Vim atualizar vocês este vlog. Hoje é sexta-feira. Não lembro, a última vez que eu atualizei, acho que foi na terça, né? Não, foi segunda. Nossa, gente, eu demorei pra atualizar. Não sei, vou ver lá durante a edição e vou ver que dia que eu parei. Confesso que esses dias foi um pouquinho corrido, né? E também foram dias que, gente, feriado pra mim acaba com a minha rotina da semana. Quebra muito, sabe? Então eu dei aula, mas eu estava um pouquinho cansada demais pra ler à noite. E também fui pra missa à noite, na missa de quarta-feira de cinzas, então não deu assim pra ler muito. E ontem também eu tava zero vontade de ler. Não sei o que tá acontecendo, não é mesmo? Eu acho que é a oscilação hormonal. Eu fico meio de lua, assim, certas épocas, sabe? Eu tenho vontade de fazer nada. Tipo, ontem. Horrível, gente. Assim, eu terminei de trabalhar e não quis fazer nada, absolutamente nada. Só fiquei olhando o celular. Olha a perda de tempo. Mas enfim, não vou me julgar porque eu tenho disso também. Mas, hoje de manhã, antes de eu começar a trabalhar, eu levantei um pouquinho mais cedo pra continuar aqui a leitura do livro do Caravaggio, e eu tenho algumas coisinhas pra comentar com vocês. A primeira, gente, eu estou gostando, tá? Estou gostando muito. Tem, assim, pinturas maravilhosas. Eu mostrei pra vocês aí algumas. Vou mostrar mais aí ao longo da leitura. Mas tem uma coisa que eu estou um pouquinho incomodada com esse livro, é que o autor, diferente do Degas, eu vou até pegar aqui do Degas, peraí. Tá aqui em cima. Aqui, ó. Os dois livros têm a mesma quantidade de páginas, né? 95 páginas, mais ou menos, né? Esse aqui é do Degas. E o que tá me incomodando um pouco nessa leitura é que eu tô sentindo falta de uma análise um pouco mais longa das principais obras do Caravaggio. A gente chegou aqui na parte que ele começa a pintar as suas pinturas religiosas, que são as mais conhecidas, né? É claro que tem outras também, né, de cunho de mitologia, essas coisas, mas não há como negar que as pinturas religiosas, a maioria delas que foram comissionadas, né, por cardeais, enfim, clientes ali com dinheiro que gostavam dessas temáticas, são pinturas muito icônicas, né? Esses dias mesmo, acho que foi ontem, apareceu pra mim uma notícia de que a pintura do Caravaggio Ecce Homus, acho que é assim que fala, sou péssima em latim, tá, gente? Vai ficar no Museu da Itália, se não me engano, ou da França, alguma coisa assim. E aí eu falei, nossa, que legal, tá? O algoritmo trazendo coisas pra mim sobre o que eu tô lendo, né? Sobre o Caravaggio. Mas eu tô sentindo falta de uma análise mais aprofundada das pinturas principais aqui. Não precisa ser todas, mas pelo menos as mais importantes aqui, que são pinturas icônicas, como por exemplo, a pintura que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Que é a pintura de São Francisco. Aquela pintura chama-se O Êxtase de São Francisco. Deixa eu abrir aqui. E aquela pintura, gente, é muito conhecida também. De certa forma, né? Não sei se tá aqui. Cadê? Cadê, gente? Não, tá mais pra cá, peraí. Peraí, gente, eu tô doida. Essa pintura, ela tá mais pra trás. Achei. Essa daqui, ó. Que é uma pintura que causou um pouco de polêmica também, tá? Por conta do retrato desse anjo aqui. Que tá muito sensuelen pra época, né? Mas é muito bonita. E foi a primeira pintura que ele fez de temática religiosa e é considerada a pintura da sua maturidade como pintor. Então, Caravaggio ele tinha 25 anos, 26 anos aqui. Nesse momento, quando ele pinta o êxtase de São Francisco, se torna a sua pintura ali podemos dizer que antes dessa pintura e depois dessa pintura, né? Então aqui ele alcança, ele entra na sua fase madura como pintor, como retratista, né? E é realmente muito bonita. Olha a luz caindo aqui, né, gente? Em cima de São Francisco, em cima do anjo também. Não é maravilhoso isso? É lindo essa pintura. E nessa época também que ele começa a fazer as pinturas religiosas, ele fica mais na dele, né? Ele para de ficar se metendo com a ralé de Roma, né, gente? Com o povo que não prestava, né? Ele andava muito com essa galera. E isso prejudicou muito ele. Porque ele vivia sendo escorraçado pela polícia papal.
Eles chamam aqui de Papopolis, né? Não de guarda suíça, então eu imagino que imagino que seja um outro corpo aí, que eles eram arruaceiros, né, gente? O Caravaggio era um arruaceiro. E só nessa época aqui que ele foi patrocinado por um cardeal, esqueci, o outro cardeal, esqueci agora o nome dele, mas que ele começa a pintar meio que a contragosto, né? Um amigo dele ali que falou pra ele, olha, se você começar a pintar pinturas de retratos religiosos, você vai ganhar dinheiro, porque tem muita demanda, né? E realmente tinha, né? Ainda mais em Roma. E só que o Caravaggio, ele escolhe pintar cenas que foram pouco retratadas. Não eram retratadas de forma comum, porque até o momento a gente tinha cenas da crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus, Anunciação de Nossa Senhora, cenas clássicas, vamos dizer assim. E ele queria retratar, só que ele queria retratar coisas mais que não eram retratadas, como por exemplo, que não era comum pra época, né? Essa pintura aqui que eu achei linda, que acho que eu nunca tinha visto. Deixa eu mostrar, que é a pintura do jantar da ceia de Emaús. Cadê? O autor ainda não até aqui. O autor ainda não comentou sobre essa pintura aqui, ó. Acredito que ele vai comentar mais pra frente, onde eu parei. Aqui, ó. Essa aqui se chama The Supper at Emmaus. A ceia de Emaús, olha aqui. Que é retratada no Evangelho, né? Que é descrito no Evangelho, mas a gente não tinha pintura disso ainda, até onde eu sei, né? Então o Caravaggio faz aqui o retrato, olha que bonito. Sempre a luz caindo no meio da cena, né? É interessante isso, ó. A luz caindo aqui, a luz caindo aqui, ó. E tem alguém escondido aqui, que a gente não consegue ver o rosto. Mas aqui são os dois discípulos, Jesus no centro e duas empregadas, né? Servindo eles. E Jesus está aqui já abençoando o pão. Então não é o momento que ele levanta o pão, né? Então ele tá só abençoando o pão. Assim, belíssima, gente. Daquelas pinturas que eu queria muito ver em real life, né? Na vida real. Mas é isso, eu li um pouquinho, tô na página agora 57. Passei da metade já praticamente. Acho que nesse final de semana talvez eu já finalize essa leitura. Mas é uma pena que eu tô sentindo que o autor tá mais preocupado em falar da vida do Caravaggio do que analisar as suas pinturas, né? Diferente aqui do Degas, que o autor estava mais preocupado em analisar as pinturas. E pra mim, gente, pelo tamanho do livro e a proposta dele, né? É um livro maior, né? É um livro que tem papel foto pra mostrar as pinturas. Pra mim faz mais sentido o autor se demorar mais nas obras mesmo, e não ficar preocupado mais com anedotas e coisas sobre a vida do pintor. Não que eu não queira saber, tá? Eu adoro biografias, tá, gente? Quem sabe futuramente eu compre aí uma biografia do Caravaggio, né? Que eu sei que tem. Mas deve tá caro porque tá em inglês e tem que importar. E vocês sabem que os livros estão ao olho da cara, né? Mas aí, planos pro futuro. Mas eu queria realmente uma análise das pinturas mesmo, as principais, né? Então, acho que isso tá me frustrando um pouco, assim. E tem muita pintura. Vocês viram que eu mostrei várias aí, mas tem bastante, tem bem mais. Tem algumas aqui que eu não posso mostrar, porque tem a cena que ele pintou, do sacrifício de Isaac, né? O quase sacrifício de Isaac, que é um pouco pesada. Ali pra mostrar aqui no YouTube. Vocês sabem que o YouTube pode me censurar, não é mesmo? Porque é uma cena um pouco... Parece ser violenta, mesmo a gente sabendo a história, né? Que Isaac viveu, mas... Enfim, um pouquinho violenta também. Mas é isso, gente. Só pra atualizar vocês. Quando eu tiver mais comentários a fazer, eu volto aqui e comento com vocês. Nossa, tá abafado. Não tá sol, mas tá muito abafado aqui. Socorro. Enfim, gente, hoje é domingo.
Vim atualizar vocês um pouquinho como é que tá a leitura. Ontem foi sábado, eu li um pouco à tarde. E aí depois eu saí, tinha um aniversário pra ir. E aí eu cheguei à noite, eu tava cansada e eu fui dormir direto, né? E aí eu tava lendo ontem sobre aquelas duas pinturas que o Caravaggio fez sobre São Mateus. A primeira eu já mostrei, que é aquela que é a vocação de São Mateus, que eu já mostrei em um outro momento aqui no vlog. Mas tem outra pintura dele que eu acho que eu não mostrei aqui. Vou tentar mostrar com uma mão só, que é essa daqui, ó. O Martírio de São Mateus. Depois eu faço um take pra vocês verem melhor. Essas duas pinturas estão em uma igreja lá na Itália. Foi uma encomenda que o Caravaggio conseguiu aí de um cardeal que estava querendo fazer algumas pinturas naquela igreja. E foram pinturas assim que causaram muito espanto nas pessoas, e até hoje elas causam certo espanto, principalmente o Martírio de São Mateus, porque, de acordo aqui com o autor, São Mateus, ele foi morto na Etiópia, né? Isso eu já sabia, ele foi martirizado na Etiópia, enquanto ele estava celebrando missa. E aí tem um anjo entregando para ele a palma dos mártires, né? Aparenta-se, né? Aparenta na pintura de que São Mateus está recusando, né? Essa palma dos mártires. Tem uma pessoa gritando assim de horror. E o próprio Caravaggio está nessa pintura também. Lá num canto, assim, com uma cara sofrida, uma cara triste. Não é a primeira vez que ele faz isso. Ele já se pintou, né? Se colocou em outras pinturas também. Tem uma pintura dos tocadores de flauta, né? Os músicos, que foi um dos primeiros trabalhos dele. Ele também aparece, ele tinha esse easter egg, né? De ele também se autorretratar nessas pinturas, né? O que é uma marca, né? Que se tornou uma marca dele ao longo dos anos. E eu li só essa parte mesmo. E estou gostando, gente, mas é aquilo. Eu queria mais informações, mais análise das pinturas, né? Agora o autor tá analisando mais. Vamos ver se ele vai analisar sobre aquela pintura dos discípulos da ceia de Emaús. Não sei se ele vai comentar a respeito. Mas agora ele tá naquela fase, né? O Caravaggio, ele tá naquela fase dele pegar muitas encomendas, né? Muitas pinturas religiosas. E é isso, gente. Depois, quando eu ler mais, eu volto aqui e atualizo. Muito calor, muito quente. Eu acabei de chegar da missa. Muito calor, gente. Olha a situação da pessoa. E é isso, gente. Qualquer coisa, se eu tiver mais alguma atualização, eu volto aqui. Ó, este é o Caravaggio. Esse aqui é o anjo. Aqui entregando a palma, né, dos mártires para São Mateus caído. Aqui, ó, um soldado martirizando. Aqui o menino gritando. Não sei se é um menino ou uma menina, não sei, gente. Não, parece ser um menino. E essa pintura aqui que causou uma leve controvérsia na época. Gente, vocês querem um pouco de bastidor? Olha como que eu gravo os vídeos. Eu acabei de terminar o livro, tá? E são mais de 10 horas da noite na quinta-feira. E eu falei, ou eu vou gravar amanhã, no final do vlog, ou eu vou gravar hoje. Mas eu quero falar hoje com vocês. Eu até acendi uma luzinha aqui porque tá muito escuro, tá? Então, se a luz ficar oscilando é por conta disso. Deixa eu só colocar aqui um microfone que eu acho que o áudio vai ficar melhor pra vocês. Gente, meu Deus, eu tô a bit overwhelmed com o final do livro aqui do Caravaggio. Deixa eu só conectar aqui. Agora sim. Ai, gente, eu tô exausta. Tô morrendo de sono.
Eu não costumo gravar nem nada nesse horário, justamente porque eu estou cansada. A semana foi de muito trabalho e eu demorei um pouquinho pra terminar essa leitura aqui. Eu achei que eu ia terminar amanhã, mas eu falei, como hoje eu tava animada pra ler, né? Eu peguei e já finalizei aqui a obra. E sabe quando você termina de ler o livro, você fica 5 minutos parada olhando pro nada? A minha ação foi essa, eu fiquei 5 minutos parada olhando pro nada e eu falei, e agora? Eu gravo o final do vlog agora ou só amanhã? Só que eu fiquei com medo de deixar pra amanhã, né, pra gravar amanhã de manhã, e eu esquecer o que eu quero falar, então eu vou aproveitar e falar agora aqui, gente. Bom, é um livro de não ficção, né, então por favor, se vocês vierem reclamar de spoiler aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Mas eu subestimei talvez essa leitura. Eu acho que eu subestimei. Talvez eu tava comparando muito com a leitura do Degas. E eu gostei muito. Assim, a minha reação agora, neste momento, que eu gostei pra caramba dessa leitura aqui. Muito rica. Eu ainda senti falta de mais análise das obras, que eu gosto dessas coisas, tá, gente? Mas eu gostei desse foco na vida do Caravaggio. Achei que ficou interessante. É uma estrutura diferente, né? Esse livro aqui. E o que falar sobre Caravaggio, gente? O homem simplesmente morreu, assim, muito jovem. Ele tinha menos de 40 anos quando ele morreu. De uma forma trágica. A vida dele inteira foi uma tragédia, assim, do começo ao fim. Sabe, quando tudo dá errado. E as suas pinturas, principalmente as suas pinturas, as suas últimas pinturas aí no final da sua vida, são um retrato disso, assim. Então, eu acho até difícil de olhar as últimas pinturas dele. Tem uma pintura aqui de São João Batista que ele fez, que é considerada a sua última pintura. E claramente, eu não precisava nem ter lido aqui o comentário. Antes de eu ler o comentário da pintura, você vê no semblante de São João Batista a tristeza do pintor, né? Tem uma outra pintura aqui que é do Martírio de São João Batista, gente, que é pesada essa pintura. Eu não posso nem mostrar aqui, mas se vocês quiserem ver, vocês procurem no Google, tá? Caravaggio, execução de São João Batista. Mas não só essa pintura, tem uma outra do Martírio de Santa Úrsula também, que é muito triste, aquela pintura. Parece que não tá acontecendo nada ali, mas você claramente vê a morte naquela pintura aparecendo. E acho que mexeu um pouco comigo, assim, me deixou meio coisada das ideias, assim, agora. E ele ainda hoje é um pintor que nos incomoda. Acho que as pinturas do Caravaggio ainda nos fascinam porque, de certa forma, elas nos incomodam um pouco, assim. Elas não são aquelas pinturas bonitas, né, como dos impressionistas, né? E isso não é diminuindo os impressionistas, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu amo os impressionistas. Mas, quando eu tava lendo o livro do Degas, a leitura para mim foi navegar num rio cristalino, né? Seria essa a comparação, assim. Então, são aquelas pinturas que a gente vai olhando e a gente vai observando, e eu gosto de, enquanto o autor tá comentando a pintura, eu gosto de olhar a pintura, ver com meus próprios olhos, né, aquilo que o autor tá dizendo. E também observar outras coisas, né, outras sensações. Eu acho que essas últimas pinturas dele, assim, e também o fato de tanta tragédia ter acontecido na vida dele ao longo do tempo. Claro que ele não era inocente, né, gente? Muito provavelmente ele procurou confusão, onde ele não deveria ter procurado, porque ele não parecia ser uma flor de pessoa, né? Pra pessoa se meter em tanta enrascada assim, se meter com gente que é casca grossa, que era difícil, é porque talvez não tinha um gênio muito fácil, né, de lidar. Mas enfim, por mais que sendo ou não isso, a pintura incomoda você. Você fica incomodada. Esse do Martírio de São João Batista é chocante, porque a gente tem sangue na pintura. E não só o sangue, mas toda a cena em si da morte ali de São João Batista é muito angustiante. Eu acho que a palavra é essa. Eu acho que algumas pinturas causam angústia em você. E não é à toa que isso causou muito escândalo na época que o Caravaggio pintou, e ainda hoje nos causa um certo escândalo se você tiver um pouco de sensibilidade, né? Se você não simplesmente passar o olho. Então, eu devo dizer que eu sempre gostava das pinturas do Caravaggio, mas eu não percebia a angústia que havia em muitas delas. Não todas, né? Obviamente, mas em muitas delas havia um traço de angústia, um traço de tristeza, até de desespero em alguns momentos, né? Principalmente essas últimas aí, que ele pintou em Nápoles, né, e antes da sua morte.
que foi trágica, gente. Ele foi encontrado quase morto na praia ali, em uma cidade que eu esqueci o nome agora, da Itália. Levaram ele pro hospital, mas quando ele chegou, ele já faleceu pouco tempo depois. Ninguém sabe exatamente como que ele morreu, o que aconteceu, se ele foi assassinado. Ninguém sabe, é um mistério até hoje. Eu acho que a gente nunca vai descobrir, né? Porque, enfim, já se passou tanto tempo desde a morte dele e a gente não tem nenhuma informação que confirme, né, de como que ele faleceu, né. Eu acho que isso misturou muito, assim, acho que isso me deixou, assim, com o coração muito apertado, olhando essas imagens, assim. E tem um retrato dele, e outra pintura que ele fez de Davi e Golia, que também é muito triste, gente. E ele se pintou como Golia. Ele tinha essa... Ele era tipo Stan Lee, né? Que gostava de aparecer nos seus filmes. Então, ele aparecia de vez em quando nas suas próprias pinturas. E o rosto de Golia, ele pintou como o rosto dele. E claramente era um rosto angustiado ali, naquela pintura. Depois vocês procuram também no Google, Davi e Golia, de Caravaggio. E... o que dizer, gente? Eu adorei. Eu adorei. Esse livro, não sei se eu vou reler mais vezes como eu quero reler o do Degas. Enquanto que a leitura do Degas me deixou, sabe, com aquele conforto no coração, mesmo nos últimos anos do Degas, que ele dedicou à pintura, à escultura, né? Não é um livro que te angustia. Agora esse livro, agora você mergulhar na obra dele e saber um pouco mais sobre a sua vida, ao mesmo tempo de saber um pouco mais da sua obra, olhando visualmente. Eu acho que o apelo desses livros de arte, assim, é o visual mesmo, assim, sabe? Você ter essa conexão ali com uma cópia, né, da obra original, já que não sei se um dia eu vou ter, né, o privilégio de ver alguma dessas obras originalmente, ali, olho a olho, né. Mas eu acho que isso deixa você... Eu acho que a experiência é muito mais interessante, assim, é legal você ler sobre a vida de um pintor olhando suas obras, né, vendo ali as suas obras, mesmo que seja uma reprodução, como é o caso aqui, né. Enfim, gente, experiência maravilhosa. Eu achei que não ia gostar tanto como a do Degas, mas eu amei mesmo. Acho que mexeu bastante comigo. Talvez eu esteja um pouco sensível nesses últimos dias, talvez. Maybe. Mas tá aqui a minha recomendação. Infelizmente tá em inglês, tá, gente? Antes que vocês me perguntem, não tem tradução. Então aí, ó, 2026 tá começando, né? Vamos estudar inglês, né? Eu não dou aula de inglês para adulto, tá, gente? Só dou aula de inglês para crianças e adolescentes. Se quiserem saber mais do meu trabalho, o link do meu Instagram de teacher está aqui na minha caixinha de descrições. Lá tem mais informações sobre o meu trabalho com kids and teens. Recomendo. Gostei demais, gostei muito mesmo. E com certeza acho que eu vou querer ler, sim, uma biografia futura aí do Caravaggio. Não sei se é a Tatin, não sei como é que fala esse nome aqui da editora. Tem, que nem a do Monet, né, que eu tenho ali. Talvez eles tenham, mas assim, projeto pro futuro. E é isso, gente. Encerro meu vlog. Agora são 20 para as 11 da noite, não é mesmo? Muito obrigada aí se você assistiu até o final, acompanhou aí essa minha saga de leitura com a obra do Caravaggio. Mas enfim, perdão pela cara lavada, pela cara de cansaço. Falei até muito, né, pra quem tá cansada. Mas é isso, gente. Brigadão. Vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais.